Olá, hoje nós vamos falar sobre os parkinsonismos, em especial a doença de Parkinson, e sem entrar em detalhes, exemplificar outros distúrbios do movimento que são comuns à neurologia. Então, para começar, os distúrbios do movimento são um grupo de condições neurológicas nas quais a redução dos movimentos ou excesso dos movimentos e que não sejam justificados por algum outro déficit neurológico, como paresia ou espasticidade. Então, há dois grandes grupos de distúrbios de movimentos. Os hipocinéticos, nos quais há redução dos movimentos, e os hipercinéticos, nos quais há excesso de movimento. Então, o movimento do ser humano, a locomoção do ser humano, ele depende de uma série de estruturas do sistema nervoso central, que estão integradas e agem juntas, em conjunto, a todo momento. Então, há três fases importantes, que é o planejamento do movimento, que é feito pelas áreas corticais, mas principalmente com o apoio dos núcleos da base e em partes do cerebelo, mas principalmente os núcleos da base que fazem planejamento do movimento, porque não adianta eu dar o comando para que o movimento voluntário seja iniciado a partir do córtex, né, da área pré-central, do giro pré-central, da área motora primária, sem que eu organize esse movimento, sem que eu planeje quais musculaturas eu vou ter que ativar e quais inibir. Depois, há o início do movimento, depois que há esse planejamento, e há depois a execução do movimento e o seu controle. Tudo bem? Por quê? Porque há um controle de qualidade do movimento que é realizado pelo cerebelo, ou seja, o cerebelo é um órgão que a todo momento, por meio de uma alça de feedback, está informando o córtex se aquele movimento está coordenado, se ele está sendo executado de uma maneira precisa. Então, núcleos da base, córtex motor e cerebelo trabalham juntos. Esses três órgãos são importantes. Então, os distúrbios do movimento, como a gente comentou, podem ser hipercinéticos, é o caso do tremor, das distonias e outros abalos, como os tics, as coreias, as mioclonias e as estereotipias. Cada um desses transtornos tem sua fenomenologia, tem sua descrição e podem estar, inclusive em conjunto, presentes em determinadas patologias. A gente vê eles no exame físico neurológico. Transtornos hipocinéticos, o principal é o parkinsonismo, que é uma síndrome, na verdade, composta por vários sinais e sintomas, como a bradicinesia, que é a lentidão, a rigidez muscular e o freezing da marcha, por exemplo. Além disso, instabilidade postural também, né? E o próprio tremor. O tremor, apesar de ser um sinal hipercinético, ele está também dentro do parkinsonismo. Existem outros, né, como Stiff Person, catatonia, enfim. Então, esses são os principais estudos do movimento, como a gente vai falar. Então, a síndrome parkinsoniana é que tem a maior importância, porque a doença de Parkinson é uma síndrome parkinsoniana, que é caracterizada por lentidão ou bradicinesia, ou seja, redução da amplitude do movimento, tremor, principalmente de repouso, e rigidez muscular. O tremor, que pode estar presente em outras patologias, como no tremor essencial, por exemplo, como nas doenças cerebelares, ele é definido como um movimento rítmico, regular, oscilatório, que acomete uma ou mais partes do corpo. Então, o tremor tem um ritmo, ou seja, o movimento é repetitivo, é igual, né? Então, ele tem uma frequência. E cada frequência caracteriza os tipos de tremor, né? Os três principais são tremor de repouso, tremor postural e o tremor cinético. Tremor de repouso é quando o paciente está na posição mais relaxada possível do membro. Tremor postural é quando o paciente assume a postura do membro mais antigravitacional possível, né, estendendo, por exemplo, os braços para frente, e isso desencadeia o tremor.
E o tremor cinético é o tremor do movimento, quando o paciente mexe o membro inferior ou superior, há uma exacerbação do tremor. Distonias. O que é a distonia? Distonia é uma contração simultânea da musculatura agonista ou antagonista, ou seja, é uma co-contração muscular, como a gente chama. E ela pode ser sustentada em determinados tempos, né? Ela pode ser uma contração fásica, uma contração que é mais limitada, mais rápida, né? Ou ela pode ser uma contração fixa, que dura muito tempo. Geralmente a distonia é um movimento que é previsível, ele é repetitivo, né? Então você consegue prever qual vai ser o próximo movimento do paciente. É o caso, por exemplo, das distonias focais, como as distonias cervicais, distonia do membro. Por exemplo, o torcicolo espasmódico é uma distonia, então aquela contração da musculatura cervical na qual o paciente assume uma postura do pescoço, né? Então, a distonia também tem essa característica. A contração muscular faz com que o paciente assuma uma postura do segmento corporal acometido. Pode ter também nas distonias hereditárias, que são generalizadas, né, na maioria das vezes. Então, aqui 3 exemplos de tremor. A gente tem o tremor de intenção, nesse caso aqui, o paciente fazendo o índex nariz, né, o índex naso, ou seja, tocando a ponta do dedo no seu nariz e há uma exacerbação do tremor. O tremor postural, na postura mais antigravitacional do membro superior, mãos estendidas, o paciente treme. E o tremor de repouso aqui, ó. A gente vê também, tem um sinal clínico, uma descrição clínica que é em contar moedas, né? Ou enrolar pílulas. Distonia. Distonia é essa contração, né? Essa é uma distonia generalizada, muito mais grave, muito mais deletéria para o paciente. Então, o paciente tem distonia de tronco, ele tem uma contração em extensão do tronco, da cervical, a gente vê, né, com rotação e hiperextensão da cervical. E aqui é uma distonia cervical, na qual o paciente tem a contração, com contração agonista e antagonista, ele faz o movimento, né, só que depois ele relaxa e isso se repete várias vezes, ou seja, a gente consegue prever qual vai ser o próximo movimento do paciente. Isso é uma distonia cervical. Outros estilos de movimento, coreias. O que é uma coreia? Coreia é um movimento irregular, involuntário, sem propósito, arrítmico, totalmente aleatório, rápido e não sustentado. Né? Eles mudam, a coreia muda de um sítio para o outro no corpo. Às vezes está na cervical, depois vai para o membro superior, membro inferior, enfim. Ele migra. Ele é imprevisível, né, quanto à sua duração, distribuição e direção. Ou seja, a gente não consegue prever quando que vai ser o próximo movimento nas coreias. O protótipo da coreia é a doença de Huntington, né? A coreia genética autossômica dominante, né? Então, o paciente tem uma síndrome de coreia que passa de geração para geração. Também temos a coreia de Sydenham, relacionada à doença streptocócica, né? Então, também relacionada à síndrome reumática, né? Os tiques, que são abalos rápidos, repentinos, estereotipados, né? Eles não se repetem, aliás, eles se repetem e não têm um propósito, eles se repetem e não apresentam um propósito, e são suprimíveis por determinado tempo. O paciente consegue segurar o tique por um determinado tempo, depois ele não consegue mais na maioria das vezes. Um exemplo é a síndrome de Tourette, né? Uma síndrome com tiques, e tem outros achados também, né? Mas é uma síndrome já paciente jovem, né? Infância e adolescência, principalmente. Estereotipia são movimentos coordenados, aí sem propósito também se repetem continuamente e de maneira idêntica. São movimentos mais, digamos assim, complexos do que os tics, e menos rápidos também. Eles são um pouco mais lentos, a duração do movimento. A estereotipia está presente no transtorno do espectro autista, nas síndromes que causam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor também, e outras doenças. Então, isso é um exemplo de tique. É uma síndrome comum na infância, pode ser autolimitada na infância, ou perdurar na vida adulta, né? Então, o paciente tem esses movimentos muito comum na face, né?
tique facial e tique vocal também é frequente. Então, o paciente tem esses movimentos de puxar o olho, puxar a boca, né, pigarrear às vezes. Estereotipia é um movimento mais complexo, então é um movimento que é o caso desse vídeo aqui. Então, o paciente ele fica fazendo um movimento mais complexo, repetitivo, né, sem nenhum propósito, né, por alguns minutos ou horas até. E a coreia é esse movimento que é um movimento, parece uma dança, né, também chamado de dança de tendões, né, então parece um movimento randômico, aleatório do membro superior, do tronco do membro inferior, né? Então o paciente faz esse tipo de movimento. A mioclonia é um abalo súbito, né, de curta duração, involuntário, né, arrítmico, não há controle sobre ele, como se fosse um choque, né? O paciente pode ter mioclonias positivas, né, nas quais há contração da musculatura, ou negativas, nas quais há relaxamento súbito da musculatura, ou seja, perda de tônus muscular. Bom, a mioclonia, um exemplo clássico é a mioclonia do sono. Quase todo mundo já teve uma mioclonia do sono. Quando está começando o sono, você sente aquele, parece dar um choque, né? Sente um susto, né? Tua musculatura pula, assim. Isso é uma mioclonia do sono, é bastante comum, não causa nenhum problema maior, né? Não é patológica, mas existem as mioclonias patológicas também, certo? Algumas síndromes também epiléticas podem ter mioclonias, e a síndrome de distúrbio do movimento também podem ter mioclonias. As ataxias, aí a gente está falando de cerebelo. Quando a gente fala de ataxia, a gente está falando principalmente de ataxia cerebelar, obviamente, estamos falando de cerebelo. Existem outras lesões em outras regiões do sistema nervoso central que pode causar ataxia, mas o principal é a ataxia cerebelar. O que é isso? É uma perda de coordenação motora. Pode ser uma coordenação motora fina, né, pegar objetos, né, principalmente mais manual. O paciente tem uma base alargada, ou seja, ele caminha com dificuldade, ele precisa aumentar a base de apoio dele, porque senão ele vai cair. Disartria, ou seja, ele tem uma fala enrolada, né? Uma dificuldade na articulação da palavra. É o clássico, a clássica síndrome do ébrio, do paciente ébrio, né? Ou seja, ou marcha do ébrio também, né? O paciente caminha como se estivesse etilizado. Isso acontece também, por exemplo, quando o paciente, na intoxicação por álcool, o paciente tem uma alteração da fala também, né? A fala fica mais arrastada, né? As ataxias espinocerebelares, que são doenças genéticas, podem causar isso, ou pode ser secundário, por exemplo, um AVC, né? No cerebelo pode fazer ataxia, tá? Transtornos dos movimentos funcionais. Aqui são transtornos que estão mais relacionados à psique do paciente, né? Então, eles podem ser, e na grande maioria são, transtornos que não são causados, né, pela vontade do paciente, são involuntários, mas a gente considera que eles não são orgânicos porque eles não têm uma topografia definida no encéfalo, então, mas eles mimetizam os outros distúrbios do movimento, como a gente comentou aqui, né? Então, são transtornos também chamados de psicogênicos. Antigamente a gente usava mais esse termo, hoje a gente usa mais o termo funcional, né? A fenomenologia, ou seja, como o movimento acontece, pode ajudar, na verdade é o principal para fazer o diagnóstico diferencial, porque quando o paciente tem um distúrbio do movimento e a gente conhece como ele acontece, a gente sabe diferenciar se é um transtorno do movimento real, né, orgânico, digamos assim, ou psicogênico. Então aqui as mioclonias, né, o paciente aqui, mioclonia de tronco, né, mioclonia do membro inferior também, então o paciente dá esses pulos, são movimentos muito curtos, a mioclonia no palato também, algumas doenças fazem isso, e mioclonia no membro superior, então você vê que são movimentos rápidos, como se fosse um choque, um pulo, né, diferente do tremor, o tremor ele é rítmico, um pouco mais lento. A ataxia, então, o paciente aqui com perda de coordenação motora não consegue atingir o alvo, né, a marcha também, ó, bastante disbásica, marcha alargada, perda de
não consegue assumir o tandem, né? Ou seja, o marcha em pé ante pé, ele tem dificuldade de se manter em pé às vezes, né? Astasia. Bom, pessoal, agora que a gente fez uma introdução dos tipos de movimento, agora a gente vai entrar no principal da aula, que é o parkinsonismo e a doença de Parkinson. Então, o que é síndrome parkinsoniana? Então, síndrome parkinsoniana são esse conjunto de sinais e sintomas, que é bradicinesia, que é lentidão do movimento, lentidão com redução da amplitude do movimento, que é o critério maior, ou seja, para ter síndrome parkinsoniana, eu preciso ter bradicinesia e mais um dos 3 abaixo. Rigidez muscular, tremor e instabilidade postural. Ok? Então, esses 4 compõem a síndrome parkinsoniana. Como vocês sabem, é uma síndrome, né? Ou seja, é um conjunto de diagnósticos que podem ser a causa dessa síndrome, né? O principal delas é a doença de Parkinson, mas existem os parkinsonismos secundários, por exemplo, vasculares, se o paciente tiver um AVC, infeccioso, às vezes no caso que acomete o sistema nervoso central, né? Uma encefalite, por exemplo, medicamentos, então existem medicações que fazem parkinsonismo, principalmente os neurolépticos, principalmente os típicos, né, os antipsicóticos típicos. Pode ser um transtorno metabólico, pode ser um tumor, até a hidrocefalia de pressão normal, que é uma outra doença, pode cursar também com parkinsonismo. Existem os parkinsonismos hereditários, relacionados a genes, né? Específicos, e existem também os parkinsonismos atípicos, que são os principais diagnósticos diferenciais com a doença de Parkinson, tá? Aí, a paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal e atrofia de múltiplos sistemas, e também a demência por corpos de Lewy, tudo bem? São doenças mais raras. O principal é a doença de Parkinson mesmo, que causa a síndrome parkinsoniana, e os parkinsonismos secundários também é importante, né? Medicações, principalmente, né? Então, o que é bradicinesia? Bradicinesia é lentidão. O que caracteriza, né, do ponto de vista do exame físico, a bradicinesia? É a redução da amplitude do movimento e da velocidade do movimento. Então, a gente vê o que é normal, o que não é normal, e compara essas coisas, né? Então, há um sinal a presença do decremento do movimento, ou seja, o paciente começa o movimento com uma grande amplitude, depois ele vai reduzindo essa amplitude do movimento. Tá? Existem sinais craniais, ou seja, mais relacionados à face e cervical, ou seja, sintomas mais axiais também, como a hipofonia, ou seja, a voz do paciente é mais baixa, isso é em decorrência da bradicinesia global. Hipomimia facial, ou seja, a perda de expressão facial, tanto que há um termo na semiologia que o paciente parkinsoniano tem a faces em máscara, ou seja, como se ele estivesse usando uma máscara inexpressiva. Redução da frequência do piscamento, então o paciente pisca menos do que o normal. A prosodia, ou seja, perda da entonação da fala, uma fala mais monótona, sem alternâncias de tom da voz. Sinal de Myerson, também que é o reflexo glabelar, na qual o paciente ele perde o sinal, ele perde o reflexo, né? O sinal de Myerson é a perda do reflexo. Então, ou você, ao percutir a região glabelar, o paciente tem mais do que 3 piscamentos, né? Ele não para de piscar. Isso também é um sinal secundário à bradicinesia. Sinais apendiculares, que são os mais importantes, principalmente dos membros superiores, porque a doença começa, geralmente se manifesta ali nos membros superiores, que são, a gente usa, quais manobras a gente usa para avaliar a bradicinesia? O finger tap, ou seja, a gente pede para o paciente abrir e fechar o dedo indicador e o polegar, né? Então, aí a gente já está vendo várias vezes, né? Mais do que 10 vezes a gente pede para o paciente fazer isso, e aí a gente avalia o quê? Avalia a amplitude do movimento, se ele começa grande com o movimento e depois reduz, e a velocidade dele também. Pronossupinação do punho, pede para o paciente fingir que está segurando uma bola, por exemplo, e rodar, né, o punho, e abrir e fechar as mãos, né? Isso já é uma forma de testar. No membro inferior, a gente pede para o paciente bater os calcanhares no chão,
ou a ponta do pé no chão, repetidas vezes no mesmo ponto, né? Aí a gente também vê a velocidade do movimento. O paciente também pode ter perda gestual espontâneo, micrografia, ou seja, a letra fica menor, e ele pode também ter redução do balanço do braço durante a marcha. Isso é um sintoma mais precoce do distúrbio da marcha no parkinsonismo, né? Então, o normal quando a gente caminha é balançar os braços durante a marcha, e aqui nos sintomas da braquicesia é reduzir o balanço do braço. Então, esse aqui é o finger tap, que a gente chama, né? Então, a gente pede para o paciente abrir, né, e fechar, bater os dedos, né? Polegar e o indicador bem rápido e bem grande. Aqui, nesse caso, é um paciente que tem uma redução da amplitude da velocidade. Ó. Começa grande o movimento, depois ela vai reduzindo a amplitude ao longo do movimento. Rigidez é outro sintoma muito importante e que causa bastante morbidez para o paciente, porque ele reclama muito de rigidez porque realmente é desconfortável, pode causar dor, inclusive. Então, a gente tem o quê? Aumento do tônus muscular, principalmente, na verdade, aumento do tônus muscular, a mobilização passiva dos membros. Então, é assim que a gente avalia a rigidez, tá? A gente também pode visualizar a rigidez numa postura mais fixa de um membro ou outro, né? Uma postura mais assumida do membro. Mas a avaliação mesmo da rigidez é feita no exame físico pela mobilização passiva das articulações dos membros, né? Então, existem dois tipos de rigidez e apenas uma delas, que é a rigidez plástica, é relacionada ao parkinsonismo, né? Que é a rigidez também chamada de extrapiramidal, que é causada por disfunção dos núcleos da base, principalmente nas projeções nigroestriatais, ou seja, da substância nigra para o núcleo estriado lá dos núcleos da base. E é o que a gente chama a clássica rigidez em roda denteada, ou roda dentada, né? Como se fosse uma catraca mesmo. A gente, ao mobilizar o membro superior, a gente nota que há uma resistência, né? Como se o membro estivesse contraindo e soltando, como se fosse uma roda denteada ou uma catraca, certo? Isso é rigidez extrapiramidal, rigidez plástica. Existe um outro termo chamado rigidez elástica. Esta é a chamada rigidez piramidal. Aqui a lesão não é nos núcleos da base, aqui a lesão é no trato córtico-espinhal, certo? Do primeiro neurônio motor. Ou seja, é a espasticidade. Rigidez elástica e espasticidade é a mesma coisa. Também chamada de rigidez em canivete, porque ela começa, né, com uma rigidez maior, e à medida que abre, que estende o membro superior, a rigidez reduz, tudo bem? Isso aqui não é rigidez do parkinsonismo. Isso aqui é rigidez do AVC, por exemplo. Quando o paciente tem um AVC e pega lá a área motora primária, o paciente tem espasticidade e é esse tipo de rigidez. Então, eu coloquei aqui como diagnóstico diferencial no exame físico. Manobras de coativação. O que é isso? É quando eu estou avaliando um membro, né, a mobilização passiva de um membro, eu peço para o paciente no outro membro fazer uma mobilização ativa. Isso faz com que a rigidez aumente no membro avaliado, no membro passivo, né, que está sendo feita a mobilização passiva. Isso é uma manobra de coativação para aumentar a rigidez durante a avaliação. E também a rigidez causa uma postura de flexão do tronco, dos cotovelos, né, dos joelhos, quadris, e às vezes um sinal que a gente chama de camptocormia, na qual há a projeção da cervical para frente, né? E para eles terem uma projeção mesmo, né, anterior da cervical. Então, rigidez aqui a gente tem As mentioned, rigidity is usually very difficult to visualize, but as you can see in this patient, the rigidity is so significant that the examiner visually has difficulty. E a gente vê aqui ele tentando mobilizar e avaliando a rigidez. Então, você sente a rigidez na tua mão mesmo. É isso que é importante no exame físico. Tremor. Tremor é uma contração alternante, como a gente já falou, da musculatura agonista e antagonista de caráter rítmico. Então, o tremor ele tem uma frequência, né? Existem vários tipos de tremor fisiológico, né? Que todo mundo treme, né? Todos nós trememos um certo grau, e o tremor fisiológico pode ser exacerbado, né?
com situações de fadiga, de ansiedade, hipoglicemia, tireotoxicose, né, uso de medicamentos, enfim, são algumas causas de tremor fisiológico exacerbado. É um tremor muito mais fino, o tremor fisiológico exacerbado. Então, existem vários tipos de tremor, existem os patológicos também, e aí a gente divide semiologicamente os tremores em vários tipos, né? O tremor de repouso é o principal do tremor parkinsoniano. Na verdade, a síndrome parkinsoniana cursa com tremor de repouso, né? Principalmente, pode ter outros tipos de tremor, mas principalmente de repouso. Tremor de ação é aquele tremor que se faz durante o movimento, né? Pode ser postural, durante uma postura, pode ser cinético, né? Durante a execução do movimento em si, aí no início do movimento ou no final do movimento, né? Quando se quer chegar ao alvo, né? Que é o chamado de tremor intencional. Existem outros, né? Tarefa específica, enfim, isométrico, que é quando o paciente fica em pé, né? O tremor ortostático, enfim. Mas o principal aqui é saber que o tremor de repouso é o que está presente principalmente na síndrome parkinsoniana. E o tremor de repouso ele é classificado como um tremor intermediário. Então, os tremores podem ser classificados pela sua frequência. Tremores lentos, intermediários e rápidos. A grande maioria são tremores intermediários, né? Tremor postural, que a gente vê no tremor essencial, por exemplo, ou o tremor de repouso, eles são tremores intermediários que ficam numa frequência entre 4 e 10 Hz. Na síndrome parkinsoniana, esse slide é importante porque essas aqui são as características do tremor na síndrome parkinsoniana. Então, como a gente falou, o tremor tem que ser predominantemente de repouso. Apesar de ele pode ter outros tipos de tremores, né? Os outros 3 tipos, como o postural e o intencional, os outros 2 tipos, né? Eles podem estar presentes também, mas o tremor de repouso tem que ser o mais importante, o mais evidente no exame físico. O tremor de repouso geralmente fica numa frequência entre 4 e 7 Hz. Ele acomete regiões apendiculares distais do paciente, começa geralmente no membro superior, mas pode ter também tremor no queixo, que é o tremor mentoniano, e nos lábios, na língua às vezes. O tremor um termo que a gente usa, né, na semiologia é o tremor em contar moedas, ou seja, o tremor em pronossupinação, parece que o paciente está contando moedas, né, isso é o clássico do tremor parkinsoniano. Geralmente ele é assimétrico ou unilateral, né, ou ele só está de um lado ou ele é pior de um lado. Ele piora com manobras de distração, como o paciente durante a marcha, né, caminhada, ou se o paciente conta mentalmente de trás para frente, ou durante o exame físico da motricidade ocular, por exemplo. Ele piora em situações de estresse emocional, desaparece durante o sono, e melhora quando o paciente movimenta a mão ou o membro. Então, durante a movimentação do membro tremulante, o tremor de repouso some, certo? E ele tem uma resposta relativa a levodopa, né? Ele pode responder a levodopa, certo? Outro sintoma importante é a instabilidade postural. Então, o paciente parkinsoniano, ele tem alteração do eixo de gravidade dele, né? Então, o que acontece? Há uma tendência do paciente cair, né? E há uma tendência dele perder o equilíbrio quando deslocado, quando alguma coisa do meio externo desloca ele do seu eixo de gravidade. Existe um teste para a gente avaliar isso, que é o teste da retropulsão, também chamado de pull test, na qual a gente dá um empurrão mesmo do paciente para trás e ele tem que se recuperar, ele tem que dar até 2 passos para trás. Obviamente, a gente não deixa o paciente cair nesse teste, como a gente vai mostrar mais para frente. Ele está na doença de Parkinson, que é um tipo de parkinsonismo, o aparecimento dele é mais tardio, é mais no final da doença. Não é comum acontecer, a gente vê instabilidade postural no começo da doença. Ele pode ter dificuldade de marcha, né? Também, que pode ser precoce na doença, como arrastar a ponta do pé ou ter passos curtos. Mas ele não tem instabilidade postural no início da doença de Parkinson, certo? Então, aqui é o teste da retropulsão. Então, o examinador está atrás do paciente. O primeiro teste ali foi um teste normal, né? Ou seja, o paciente se recuperou, ó. Ele deu um passo e pronto, se recuperou. E o segundo é um teste positivo, ou seja, o paciente não consegue se recuperar, ele dá vários passos para trás,
ou às vezes ele até vai cair se o examinador não segurar ele. Então, a marcha parkinsoniana é clássico essa descrição, que é a marcha em pequenos passos, né? Marcha em pequenos passos, ou petit pas. Então, a descrição feita lá na época do Charcot, que é considerado o pai da neurologia. O paciente, então, assume uma postura antrofletida do tronco, como a gente vê nessa imagem, né? Passos são curtos, a redução do balanço do braço, que a gente chama de marcha em bloco, né? O paciente não balança o braço, parece estar caminhando como se fosse um bloco só. Ele pode ter uma coisa chamada congelamento da marcha também. O paciente não consegue dar o primeiro passo, ele congela mesmo, é o chamado de freezing, né? Ou seja, o paciente não consegue dar o primeiro passo. Quando ele dá o primeiro passo, aí sim ele consegue iniciar e continuar a marcha. Também a festinação da marcha, que é acelerar o ritmo da passada quando se tem o início da marcha, né? Isso pode até induzir a quedas. Então, a marcha mais, quando ele consegue caminhar, ele acelera um pouco mais, né? E depois ele reduz a velocidade. Então, a festinação da marcha. E também pode estar presente deformações posturais, como nesse caso, uma distonia de tronco aqui na doença de Parkinson, que é a síndrome de Pisa. Pisa porque a inclinação como se fosse a torre de Pisa, né? Então aqui a gente tem esse vídeo, né, que mostra uma paciente parkinsoniana, né, ou seja, ela está sentada no repouso, tem um tremor de repouso, tem um tremor postural também, mas geralmente é um tremor que predomina no repouso. Você vê que a face da paciente, a hipomímica, ela está bastante lenta, bastante bradicinética. Ela vai levantar daqui a pouco, a gente vai ver a marcha dela. Então, ela tem dificuldade de levantar na cadeira, né, sozinha. Ela precisa muitas vezes se apoiar. Vamos ver aqui, ó. Então, é difícil levantar da cadeira muitas vezes o paciente. Isso é um jeito de avaliar também rigidez e bradicinesia. Então, agora, durante a marcha, a gente vai ver que ela vai assumir uma postura antrofletida do tronco, né, encurvada do tronco. Ela tem camptoconia também, que é aquela projeção da cervical para frente. E a marcha, ó, em pequenos passos, lenta, com o tremor exacerbando durante a marcha, né? Então, tremor de repouso durante a marcha. Então, isso é o típico quadro de parkinsonismo, né? Ela tem dificuldade de se virar, né? Então, aqui na virada também, ó, ela apresenta freezing, às vezes, que é o congelamento da marcha, ó, ela não consegue dar o próximo passo, mas quando ela consegue dar o primeiro passo, ela consegue marchar, né? E aí o examinador vai fazer o quê? O pull test no paciente, então vai fazer deslocar o centro de gravidade dele e ela dá mais do que um passo para trás, ó, mais que 2 passos para trás, então ela tem uma estabilidade postural também. Bom, isso foi parkinsonismo. Então, vamos falar do principal diagnóstico dentro do parkinsonismo, que é a doença de Parkinson, certo? Então, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, certo? Pede apenas para o Alzheimer. A prevalência de 1 a 3% na população com mais de 55 anos, essa prevalência aumenta ao longo do envelhecimento. Então, a gente tem uma incidência aqui de 8 a 18 novos casos para cada 100 mil habitantes, com uma prevalência de 150 a 200 casos para cada 100 mil habitantes no mundo. Há uma leve predominância no sexo masculino, e a doença começa geralmente em torno dos 60 anos. Então, é uma doença de idosos, ok? A gente vê nesse gráfico, por exemplo, que a incidência, né, aumenta depois dos 60 anos, né? Então essa curva, um pouquinho antes de 60 anos, ali 50 anos, mas com 60 anos há um momento bem expressivo da prevalência, né? Então, patologia. Então, lá na doença de Parkinson, há alterações em determinadas regiões do encéfalo, principalmente em duas: núcleos da base e substância negra, certo?
Então, o diagnóstico definitivo da doença é feito por histopatologia, que é o padrão ouro. Só que, obviamente, a gente não faz isso na prática, a gente não biopsia o paciente na prática para fazer a patologia, a histopatologia. Mas o que a gente encontra lá no encéfalo? A gente encontra degeneração da substância nigra pars compacta no mesencéfalo, né, com presença de corpos de Lewy nos neurônios remanescentes. Então, o que é a substância nigra, pessoal? Se vocês lembram lá da neuroanatomia, a substância nigra é uma estrutura que está presente no mesencéfalo, que os neurônios dopaminérgicos estão presentes ali na substância nigra, né? Principalmente os neurônios dopaminérgicos relacionados ao sistema locomotor. Então, aqueles neurônios fazem projeções para os núcleos da base, em especial o estriado, né? Caudado e putamen, esses dois núcleos. Lembram disso? Então, essas projeções, esses neurônios dopaminérgicos vão morrendo ao longo do tempo na substância nigra. E como o neurônio que produz a dopamina e leva a dopamina lá para os núcleos da base, que é a área que faz o planejamento motor, como esse neurônio vai morrendo, então há redução gradual e progressiva da dopamina nas sinapses neuronais, porque há redução de neurônios, e aí o paciente começa a ter os sintomas motores da doença, ok? Então, se o paciente não tem corpos de Lewy, o que são os corpos de Lewy? São estruturas, inclusões, né, citoplasmáticas, né, nos neurônios, de agregados de proteínas, certo? Então, isso é um corpo de Lewy, e a gente tem várias proteínas dentro dos corpos de Lewy, como, por exemplo, a alfa-sinucleína. Então, se não há corpos de Lewy dentro dos neurônios que ainda restam nessas regiões como núcleos da base e substância nigra, a gente exclui o diagnóstico de doença de Parkinson. Não é diagnóstico de doença de Parkinson, certo? Então, o que acontece? A morte neuronal progressiva, redução do input dopaminérgico, como comentei, e disfunção dessa via, que é a via chamada nigro-estriatal, ou seja, que liga a substância nigra ao estriado. Os sintomas motores iniciam quando há perda de 60% dos neurônios lá da substância nigra. Então, a doença, na verdade, começa muito antes, e a gente vai ver que existem sintomas que são anteriores, ou seja, são pré-motores, anteriores aos sintomas motores, ok? Outras regiões também podem ser encontrados os corpos de Lewy, como núcleo basal de Meiner, locus cerúleus, tá, lá na ponte, córtex cerebral, gânglios simpáticos, né, o núcleo dorsal do vago, plexo mientérico. Tudo isso depende do estágio da doença que o paciente se encontra. Então, isso é um corpo de Lewy. Então, primeiro, isso aqui é um corte de mesencéfalo. Nós temos aqui a substância nigra, né, mais coloradinha aqui, no mesencéfalo. Aqui é o aqueduto cerebral aqui atrás. Então, aqui, substância nigra. Aqui que a gente há os neurônios que fazem a projeção dopaminérgica, né, os neurônios de dopamina que projetam lá os seus axônios para o estriado e na fila sináptica liberam dopamina. A substância nigra tem essa coloração porque ela tem muita melanina no interior dos neurônios dela, certo? Também isso é uma característica. Então, o que é o corpo de Lewy? O corpo de Lewy está aqui nessa imagem B aqui, ó. Isso aqui é a imagem histológica do corpo de Lewy. Então, são inclusões neuronais citoplasmáticas, tem essa forma arredondada, com um halo periférico mais claro, como a gente vê. A coloração que a gente utiliza é eosinofilina, eosinofilina. Então, a coloração mais eosinofílica. A gente tem agregados, aliás, proteicos dentro do corpo de Lewy, que são a alfa-sinucleína e a ubiquitina também, essas duas proteínas. Acredite-se que seja o corpo de Lewy tem um papel protetor, porque a fisiopatologia da doença de Parkinson está relacionada à alfa-sinucleína, a produção dessa proteína anômala dentro do neurônio, e talvez, né, há essa teoriza que o corpo de Lewy seja um mecanismo de conter a expansão, né, a progressão dessa proteína, porque ela tem uma característica que é passar de neurônio para neurônio, né, como um prion, né, ou seja,
uma característica prion-like, que a gente chama. Ela não é exclusiva da doença de Parkinson. Por exemplo, existem corpos de Lewy na demência por corpos de Lewy, ou de Lewy, né? Então, a gente tem em outras doenças também. Se a gente for ver, lembrar das vias lá da fisiologia dos núcleos da base, então a gente tem a projeção da substância nigra aqui para o estriado, e o estriado vai fazer as projeções dos neurônios que saem do estriado vão fazer duas vias, né? A via direta e a indireta, ok? Então a substância nigra vai liberar dopamina lá no estriado, na via direta vai se ligar no receptor D1 o globo vai estimular o globo pálido interno a inibir o tálamo, a substância nigra vai fazer com que seja inibido, na verdade, o globo pálido interno, que é um núcleo inibitório. Então, nós temos dois núcleos importantes aqui, o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. Então, na via direta, o que está acontecendo? O globo pálido interno ele tem a função de inibir o tálamo, que estimula o movimento. Então, na via direta, há uma estimulação do estriado para fazer a inibição do globo pálido interno. Se eu inibo quem inibe o movimento, eu vou estimular o movimento. Na via indireta, eu tenho o quê? Eu tenho a estimulação de um núcleo que inibe o inibitório. Tudo bem? Então, na via indireta, eu vou ter a inibição desse núcleo, que é o STN, né? Então, o STN aqui, a via indireta, o STN está sendo inibido e o STN ele estimula o inibitório. Se eu inibo quem estimula o inibitório, eu vou fazer a inibição do movimento, ou seja, eu aumento o tônus aqui do globo pálido interno que vai inibir o movimento, ok? Então, vias diretas e indiretas. Na doença de Parkinson, principalmente a via direta está sendo acometida, né? Então, o que acontece? O paciente tem um aumento aqui da inibição do globo pálido interno sobre o tálamo, e o tálamo vai estimular pouco, né, o córtex a fazer o movimento. Então, qual a causa da doença de Parkinson, da neurodegeneração? Principalmente a apoptose, né? 4 vezes maior a apoptose neuronal na doença de Parkinson. A gente tem múltiplas etiologias aqui na doença de Parkinson. Na verdade, a etiologia da doença é multifatorial. Então, a gente, na verdade, não compreende muito bem como que ela acontece. Existem teorias, né? A principal delas é da alfa-sinucleína. Então, há uma interação entre fatores genéticos e ambientais. Isso que é importante, né? Alguns genes já foram descritos relacionados à doença de Parkinson, mas nem toda doença de Parkinson, aliás, a minoria delas é genética, tá? A maioria não é genética. Existem fatores ambientais, né, como exposição principalmente a herbicidas, né, e outros agressores, né, infecções, já se teorizou também se algumas infecções virais podem desencadear ou não a doença de Parkinson. Alterações da microbiota intestinal também, isso já foi pontuado. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma patogênese incerta, né? A ideia de que há processamento proteico anômalo, estresse oxidativo nessa região, núcleos da base e substância nigra, disfunção mitocondrial, inflamação, regulação autoimune, né, dificuldades na regulação autoimune e falta de fatores tróficos, por exemplo, né. Mas o que acontece é defeito de proteólise, né. Então há o quê? A agregação de proteínas anômalas dentro do neurônio. Então nós temos alguns mecanismos que são protetores, né, quando se há erro, né, na transcrição de uma proteína, alguns mecanismos protetores para depurar essa proteína, para fazer a proteólise dela e eliminá-la. Lisossomo, complexo ubiquitina-proteossomo e as chaperonas, esses 3 são os principais mecanismos que a gente tem para fazer o bloqueio, né, da agregação, a proteólise da proteína anômala, né. Então, isso aqui falha, né, na doença de Parkinson, principalmente na síntese da alfa-sinucleína, né. Então, aqui multifatorial, né, há
algumas teorias que é uma disfunção mitocondrial, falha do proteossoma, fatores externos também envolvidos, de modo que a alfa-sinucleína, que é a principal proteína na doença de Parkinson, ela é produzida de uma maneira anômala, ela é uma proteína mutada, ela começa a se aglomerar, né, se agregar. Então, a agregação proteica em fibrilas, e essas fibrilas vão se acumulando e formando os corpos de Lewy, né? Então, a alfa-sinucleína é uma proteína que está presente no nosso sistema nervoso central. Ela é fisiológica, porém, na doença de Parkinson, ela é anômala, ela é mutada. Ela ajuda a formar, quando fisiológica, a formar nossas sinapses e ajudar na neuroplasticidade, né? Então, esse é um dos papéis dela. A gente tem, então, como eu comentei, mutação do gene da alfa-sinucleína, né? Alguns pacientes que têm doença de Parkinson genética, foi estudado esses pacientes e viu que essa proteína anômala mutada, ela acontece uma falha da degradação dela, formação de agregados proteicos insolúveis, fibrilas, corpos de Lewy e aí a apoptose. Ela apresenta uma propriedade prion-like, ou seja, ela é transmitida de célula para célula. Ela passa de célula para célula como se fosse um prion. Porém, só 10 a 20% das doenças de Parkinson tem diagnóstico familiar, tem histórico familiar e tem um gene envolvido. Então, a maioria não é genética. Isso levanta algumas dúvidas, mas acredita-se que a alfa-sinucleína também esteja por trás da fisiopatologia do doença de Parkinson, que não é genética. Então, a gente tem nas doenças neurodegenerativas do nervo central, a gente tem, por conta dessas proteínas, né, cada uma dessas doenças tem a sua proteína disfuncional relacionada. Então, na doença de Parkinson, na demência por corpos de Lewy, é a alfa-sinucleína. Né? Na degeneração corticobasal, na doença de Alzheimer, é a proteína tal e a beta-amiloide também, por exemplo. Né? Então, falando um pouquinho dos estágios de Braak. Como a gente comentou, a doença de Parkinson, ela não começa na fase motora. Então, existe o início da doença que é pré-motor, certo? Então, os sintomas começam cerca de 20 a 10 anos antes do paciente ter a fase motora, né? Então, os primeiros sintomas são o quê? São constipação intestinal e hiposmia. O paciente sente menos o cheiro das coisas, né? Por quê? Porque a patologia está começando lá no plexo entérico, né? E no bulbo olfatório, né? Também no nervo vago, lá nos nervos, no sistema autonômico do paciente, né? Então, por isso que ele tem 20 anos antes esses sintomas, né? Então, a neurodegeneração começa aqui. Depois, com o avançar da doença, a doença vai acometendo locos cerúleos, né? Núcleos da ráfia, por isso que o paciente começa a ter transtornos do sono, né? Dificuldades com o ciclo sono-vigília e transtorno comportamental do sono REM, como a gente vai comentar. Depois a doença avança no estágio 3 de Braak, aí sim a gente tem acometimento da substância nigra e aí sim começam os sintomas motores da doença. Depois a doença avança, ela começa a acometer o lobo temporal, o tálamo, depois vai para o lobo frontal e se espalha para todo o córtex. Então, depois começa a fase cognitiva da doença, né? Mais para frente, o paciente começa a ter demência relacionada à doença de Parkinson, certo? Então, aqui mais ou menos aqui um curso de evolução em 20, 25 anos de doença, certo? Então, o sintoma motor, às vezes é o primeiro sintoma para fazer o diagnóstico, mas a doença começa antes, né? Tem sintomas pré-motores também. Então, 70% dos pacientes iniciam o quadro clínico com tremor de repouso, né? Então, 70% dos pacientes queixam-se, né, como primeiro sintoma da doença de tremor de repouso, porque eles não fazem relação da constipação, dos transtornos do sono, com esse diagnóstico, certo? Então, forma tremulante é uma das mais comuns. 30% dos pacientes não apresentam tremor, que é o que a gente chama de forma rígido-acinética, tá? Ou seja, tem duas formas da doença de Parkinson, a tremulante e a rígido-acinética. Rígido-acinética só tem rigidez
e lentidão. O início geralmente é unilateral, né, com evolução progressiva para o membro contralateral. Então começa em um membro, depois evolui para o outro. Expectativa de vida é cerca de 20 anos. Então há um período ali, desde o início do diagnóstico ali, de 3 anos, assim, mais ou menos, 3 a 5 anos, que é o período que a gente chama de lua de mel, na qual o paciente toma baixas doses de levodopa, por exemplo, e fica super bem. Depois o paciente começa a complicar do ponto de vista motor, né? Depois o paciente fica resistente aos medicamentos, a gente tem que usar outras alternativas, às vezes até cirúrgicas, e aí o paciente entra no período de declínio cognitivo, né? Bom, para o critério diagnóstico da doença de Parkinson, existem vários critérios, né? A gente vai comentar um mais especificamente, mas de uma maneira geral, os critérios abordam a doença dessa maneira. O quadro clínico, que são os sintomas motores e não motores, como a gente vai falar mais para frente, e os critérios diagnósticos, que é necessário fazer o diagnóstico de síndrome parkinsoniana, avaliar se o paciente tem critérios suportivos para a doença de Parkinson, ou seja, critérios que sugerem que seja doença de Parkinson, e aí avaliar os critérios, se há critérios de exclusão ou sinais de alarme para excluir a doença. Esses são os critérios antigos, então, lá de 92, então aqui a gente já tinha a definição como síndrome parkinsoniana, né, ou seja, bradicinesia mais um dos 3 sintomas de rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural, e depois os critérios de exclusão e os critérios suportivos. Porém, esses critérios foram revisados ainda em 2015, a gente tem um critério mais moderno hoje em dia. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, o parkinsonismo hoje é definido como bradicinesia mais tremor de repouso ou rigidez. A instabilidade postural, apesar de ser um sintoma importante, saiu do critério porque ele é o sintoma mais tardio na doença de Parkinson. Falando de doença de Parkinson, né? Ele é mais tardio. Então, para os critérios de doença de Parkinson, ele saiu, né? Mas para os critérios de parkinsonismo, ele ainda é importante, ok? Então, bradicinesia, que é necessário, o critério maior, mais ou tremor de repouso ou rigidez. Depois, a gente entra na fase de determinação da doença de Parkinson, né, excluindo critérios, sinais de alarme, né, e pensando nos critérios suportivos, ou seja, os critérios que sugerem doença de Parkinson. Daí a gente estabelece níveis de certeza. Ou seja, uma doença de Parkinson estabelecida é aquela que não tem ausência de critérios de exclusão, não tem critérios de exclusão e red flags, e tem mais 2 critérios suportivos para o diagnóstico. Doença de Parkinson provável, né? Ou seja, aquela que você pode ter critérios de exclusão. Aliás, você não tem critérios de exclusão, mas você pode ter 1 ou 2 red flags. E você tem 1 ou 2 critérios suportivos, né? Se tiver mais que 2 red flags, a gente não é possível fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, não pode ter mais que 2 red flags. Então, os sintomas motores aqui, eles são importantes, mas eles não são apenas o centro da doença. Os critérios novos incluem também os sintomas não motores. É isso que a gente vai ver. Então, pensando lá no quadro clínico, síndrome parkinsoniana, quais são os sintomas que sugerem a doença de Parkinson e o que exclui, o que é red flag para a doença de Parkinson. Ou seja, critérios suportivos para pensar em doença de Parkinson. Como vocês sabem, nem todo parkinsonismo é doença de Parkinson. Isso que é importante saber, né? Mas se o paciente tiver um parkinsonismo com hiposmia, né? Ou perda ou anosmia, né? Dificuldade de sentir os cheiros, isso é um critério suportivo, tá? Ou se ele tiver degeneração simpática à cintilografia do miocárdio. Mas, professor, por que cintilografia do miocárdio, né? O que isso tem a ver com o cérebro? Então, assim, há uma inervação simpática que parte lá do nervo vago para o miocárdio. Então, a cintilografia do miocárdio é só um modo de avaliar, mas o que a gente está querendo avaliar é a perda da inervação simpática, né? Que é um dos estágios iniciais lá da doença, né, nos estágios de Braque, certo? Então, por isso que avaliar se tem denervação simpática na cintilografia do miocárdio é um critério suportivo. Se tem tremor de repouso em um dos membros, também é um dos critérios suportivos. Então, tremor de repouso é muito importante. Tremor de repouso num paciente parkinsoniano
é um dos critérios suportivos. Presença de discinesia induzida por levodopa. O que é discinesia? Discinesia é uma coreia, como a gente viu, que é induzida pela medicação, pela levodopa. O paciente toma levodopa e ele começa a ter movimentos randômicos, aleatórios, como uma dança. Presença de cinesia induzida a levodopa é um critério suportivo, por quê? Porque ele tem resposta à levodopa. E se o paciente tem resposta à levodopa, muito provavelmente é a doença de Parkinson. Então, resposta à levodopa, a melhora da funcionalidade, comprovada pelo exame físico ou pelo relato do paciente após o uso da medicação, é um dos critérios suportivos importantes, né? É um dos principais, na verdade. Então, resposta à levodopa, cinesia induzida por levodopa, tremor de repouso, hiposmia ou anosmia ou denervação simpática. Então, o que é discinesia? É isso aqui que a gente vê nesse vídeo aqui, cinesia induzida por levodopa em especial, né? Então, a gente vê o quê? Paciente com movimentos randômicos, aleatórios dos membros inferiores, dos membros superiores, como se fosse uma dança, né? Isso é uma discinesia induzida pelo uso da levodopa, né? Critérios de exclusão. O que afasta, né, o diagnóstico de doença de Parkinson? Síndrome cerebelar. Então, na doença de Parkinson, não há acometimento do cerebelo, né? O paciente não tem ataxia, ele não tem perda de coordenação motora. Síndrome cerebelar é um critério de exclusão, certo? Paralisia supranuclear vertical inferior. O que é isso, professor? É quando o paciente, durante o exame da motricidade ocular, não consegue fazer a mirada para baixo. Por que isso entra no critério de exclusão? Porque existe uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva que cursa com isso, e cursa com parkinsonismo também. Nesse caso, isso é um critério de exclusão. O paciente não conseguir olhar para baixo exclui o diagnóstico da doença de Parkinson. Diagnóstico de demência frontotemporal ou afasia progressiva primária nos primeiros 5 anos de doença, ou seja, o paciente tem outra demência, ele tem declínio cognitivo, principalmente em linguagem, nos primeiros 5 anos da doença, o que não é comum. Então, na doença de Parkinson, a gente não tem acometimento da cognição nos primeiros anos da doença. Síndrome parkinsoniana restrita a membros inferiores por mais de 3 anos, ou seja, se a doença começou na perna, nos membros inferiores, a gente tem é um critério de exclusão, né? Por quê? Porque pode ser uma demência vascular, então é um parkinsonismo vascular, aliás. Então o parkinsonismo vascular tem essa característica, começa com rigidez no membro inferior. Terapia bloqueadora dopaminérgica por uso e tempo suficientes. Então, o que é isso? É uso de neurolético, uso de medicação que causa parkinsonismo. Isso também exclui o diagnóstico de doença de Parkinson, que não é uma doença causada por uso de medicações. Ausência de resposta à levodopa, ou seja, o paciente não melhora com o uso de levodopa. Perda de sensibilidade, perda sensitiva, aliás, ou apraxia ideomotora, né? O que é apraxia? É não conseguir executar uma tarefa, né, quando solicitado, não conseguir executar um comando quando solicitado. E afasia progressiva. O que é isso? Isso são sintomas de outra doença, que é a degeneração córtico-basal. Então, de novo, dificuldade de fala, né, dificuldade de executar um comando. Isso também é um critério de exclusão. Neuroimagem funcional do sistema pré-sináptico normal. O que é isso? É um teste chamado, é uma cintilografia que a gente faz com traçador de dopamina, espectrocontrolate. E aí a gente vai ver a captação da dopamina nos núcleos da base. Se tiver alterado, se tiver normal isso, a gente exclui o diagnóstico de doença de Parkinson. Outra síndrome parkinsoniana mais provável de doença de Parkinson. Então, sinais de alarme. Progressão rápida para a cadeira de rodas em 5 anos não é comum, pessoal. O paciente com doença de Parkinson tem uma evolução mais lenta. Na verdade, dos parkinsonismos neurodegenerativos, a doença de Parkinson é a mais benigna, que cursa mais lentamente. Então, se o paciente já está na cadeira de rodas em 5 anos, isso provavelmente não é doença de Parkinson, é outra doença. Ausência de progressão dos sintomas em 5 anos, ou seja, os sintomas não evoluíram em 5 anos, né? Então, na doença de Parkinson, há progressão dos sintomas, só que de uma maneira lenta, gradual, ok?
Disfunção bulbar precoce, ou disfagia grave nos primeiros 5 anos, ou seja, o paciente tem dificuldade de engolir muito cedo, fala contra o diagnóstico. Então, paralisia supranuclear progressiva pode fazer isso. Progressão rápida para cadeira de rodas ou dificuldade de marcha também pode fazer isso na PSP, mas também é atrofia de múltiplos sistemas. E a ausência de progressão, por exemplo, pode ser um AVC, né? Uma lesão vascular, que faz a lesão e não progride depois. Dificuldade respiratória estridor laríngeo é um sintoma de atrofia de múltiplos sistemas, ou seja, uma distonia de corda vocal, né, da laringe. O paciente emite um som em decorrência disso, né? Desautonomia grave nos 5 primeiros anos, ou seja, sintoma de atrofia de múltiplos sistemas. Então, desautonomia grave é o quê? O paciente tem incontinência urinária nos primeiros 5 anos de doença, o paciente tem hipotensão ortostática nos primeiros 5 anos de doença, disfunção erétil nos primeiros 5 anos de doença. Quedas recorrentes, né, mais do que uma queda ao ano nos primeiros anos, então, nos 3 primeiros anos, então não é comum ter queda frequente nos primeiros anos da doença. Então, a instabilidade postural vai se manifestar muito tardiamente. Distonia ou anterocólis, né, nos primeiros 10 anos da doença. Então, uma distonia desproporcional, né, uma distonia muito importante nos primeiros 10 anos da doença, fala contra, é um red flag para a doença de Parkinson. Ausência de sintomas não motores nos primeiros 5 anos de doença, ou seja, o paciente não tem nenhum sintoma não motor, isso é um sintoma, um red flag. E a gente vai falar de sintomas não motores mais para frente. Sintomas piramidais, ou seja, espacidade, hiperreflexia ou paresia, hemiparesia, ou seja, sintomas que remetem ao sistema piramidal, ao primeiro neurônio motor. E o parkinsonismo bilateral. Então, a doença de Parkinson ela não começa bilateralmente, ela é unilateral, depois ela vira assimétrica, passa para o outro lado o sintoma, mas sempre tem um lado que é pior do que o outro. Então, esses critérios, pessoal, eles têm uma boa sensibilidade, foram validados, e têm uma boa sensibilidade, uma boa especificidade maiores do que o critério antigo de 92, né? À medida que a doença avança, do ponto de vista motor, a gente tem uma classificação, né, que é a classificação de Roignar, que vai avaliando se a doença está ainda unilateral, ou se ela já é bilateral, ou se o paciente já tem instabilidade postural, né, e qual o grau disso, ou se o paciente já está na cadeira de roda ou não. Tudo bem? Então, à medida que a doença vai avaliando, vai avançando, a gente consegue graduar o estágio. Sintomas não motores da doença, ou sintomas precoces, pessoal. Os primeiros sintomas são hiposmia, dificuldade de sentir cheiros, constipação intestinal, né? Muito comum, constipação intestinal. Transtorno comportamental do sono REM. O que é isso? Durante o sono REM, que é a fase na qual a gente sonha, é comum, é fisiológico a gente ter perda do tônus muscular, ou seja, a gente não tem tônus muscular no sono REM. Então, o que acontece? A gente está sonhando e a gente não se mexe, né? Só que na doença de Parkinson isso não acontece. O paciente mantém o tônus muscular, muito provavelmente por disfunções ali nos núcleos da RAF, no locus cerúleus, tá? Então, o paciente mantém o tônus muscular e ele está sonhando que, por exemplo, está lutando ou que está correndo e, de fato, ele está lutando e correndo. Ele está se mexendo na cama. Então, é muito comum o paciente, a acompanhante se queixar, falar, o paciente ele está me batendo aqui, durante o sono eu estou dormindo, ele está me dando chute, está me dando soco, ele está batendo na parede, cai da cama, né? Então, isso é o transtorno comportamental do sono REM. O paciente não tem consciência disso porque ele está dormindo. Então, ele está se mexendo, né, bastante na cama enquanto dorme. Um sono agitado. Transtorno do humor também. Depressão é muito frequente. Então, esses são os 4 sintomas. Isso é importante. 4 sintomas pré-motores da doença. Hiposmia, constipação intestinal, transtorno comportamental do sono REM, transtorno do humor. Ok? Principalmente a depressão. Existem outros, né, tardios aí, não são pré-motores. Eles acontecem mais para frente na doença, que é a desautonomia, disfunção urinária, o paciente tem dificuldade em reter a urina, hipotensão ortostática, disfunção erétil, né, também são sintomas importantes a sempre perguntar. Insônia e demência na doença de Parkinson, por exemplo.
Então, como vocês viram, por que a gente tem critérios de exclusão e red flags? Porque existem diagnósticos diferenciais com a doença de Parkinson, né? Então, entre os parkinsonismos, existem diagnósticos diferenciais. O tremor essencial é um diagnóstico diferencial com parkinsonismo, né? Não é nem com doença de Parkinson, é com parkinsonismo. Por quê? Porque o tremor essencial não cursa com parkinsonismo, ele cursa com tremor postural e intencional isolado, sem nenhum outro achado do exame físico. Geralmente o tremor é bilateral e é simétrico. Então, olha a diferença para a doença de Parkinson. Parkinsonismo medicamentoso, muito importante. Então, sempre perguntar na história se está usando neurolético, se está usando remédio para vertigem, tontura, se usa lítio, por exemplo. São remédios que podem induzir parkinsonismo. AVC, então parkinsonismo vascular, ou AVC hemorrágico ou isquêmico, ou doença até de pequenos vasos, né? Pode fazer parkinsonismo vascular também. Hidrocefalia de pressão normal, que é uma tríade, que é a praxia de marcha, dificuldade de marcha magnética, né? Dificuldade de caminhar, declínio cognitivo e incontinência urinária. Só que nessa tríade existem, essa é a tríade clássica, mas existem outros sintomas, né? Parkinsonismo pode ser um deles também, né? E é uma hidrocefalia, então, ou seja, você vai ter aumento dos ventrículos lá na sinais de transsudação subependimária na ressonância. E existe o diagnóstico diferencial entre os parkinsonismos, né? Os parkinsonismos atípicos. Então, a diferença deles, de todos eles, com a doença de Parkinson, é que todos eles têm pouca ou nenhuma resposta à levodopa. Então, olhem a importância de se usar a levodopa como teste terapêutico aqui, né? Então, essas doenças não respondem a levodopa, ou respondem pouco, que são a paralisia supranuclear progressiva, o paciente vai ter oftalmoparesia supranuclear, ou seja, não consegue olhar para cima ou para baixo, quedas precoces, declínio cognitivo precoce, demência, né? Apraxia, ou seja, não conseguir executar um comando, liberação frontal, sinais de liberação frontal, porque a doença comete o lobo frontal, sintomas bulbares, ou seja, disfagia logo no início do quadro, né? Que mais? Degeneração por corpos de Lewy. Então aqui o quadro clínico é diferente, porque o início da doença é com alucinações, demência e parkinsonismo. Já começa com declínio cognitivo lá no início. O paciente com doença de Parkinson não tem declínio cognitivo no início, ele vai ter lá na frente, lá depois de 10 anos da doença. Atrofia de múltiplos sistemas. Aqui, o principal achado é desautonomia, ou seja, alteração autonômica precoce. E aí a gente tem duas formas, a cerebelar, que tem sintomas cerebelares, e a parkinsoniana, que tem sintomas parkinsonianos. Além disso, a MSA também acomete o sistema piramidal, então o paciente também tem hiperreflexia. Degeneração córtico-basal, o paciente tem mioclonia, distonia, apraxia, declínio cognitivo, e tem um parkinsonismo muito assimétrico, né? Ou seja, um dos membros é muito mais rígido do que o outro, ok? Exames complementares. A gente pode usar a ressonância magnética, principalmente, o grande objetivo é excluir essas outras causas, tá? Principalmente um AVC, né? Causa vascular. E outros parkinsonismos atípicos. Porque na doença de Parkinson, a gente tem uma ressonância normal na grande maioria das vezes. Ressonâncias com 3 Tesla podem avaliar o nigrossoma, né? Ou seja, a substância nigra, e avaliar se há degeneração da substância nigra. Então, é uma ressonância mais, com uma resolução melhor. Quando há perda, né, de neurônios da substância nigra, há um sinal que é o sinal da perda, é a perda, na verdade, do sinal da cauda da andorinha. A cauda da andorinha é a substância nigra, né, na ressonância. Quando você perde esse sinal, ali você tem degeneração, ali suspeita, né? Você pode também excluir outras doenças, como vou mostrar para frente. A cintilografia, que é o SPECT-CTRL-DAT, ajuda no diagnóstico, mas ele ajuda a fazer diferencial com outras doenças, né? Não com o parkinsonismo neurodegenerativo. Porque em todos os parkinsonismos neurodegenerativos, o SPECT-CTRL-DAT vai ser alterado. Não vai ser alterado no tremor essencial, no parkinsonismo por medicamento, no transtorno funcional, ok? Teste genético pode ajudar e exames laboratoriais podem ajudar no início, né, para ver se não tem outra causa.
do parkinsonismo. Então, paralisia supranuclear progressiva. Qual que é o achado do exame de imagem? É atrofia mesencefálica. Então, aqui, ó, atrofia do mesencéfalo. O mesencéfalo já tem essa imagem, parece um Mickey, né? Então, aqui você tem a atrofia téctil do mesencéfalo, aqui, né? E aqui você tem uma acentuação dessa imagem, parece que realmente é um Mickey, né? É o que a gente chama de sinal do Mickey lá na ressonância. Ou sinal do beija-flor. Então, aqui parece um bico de beija-flor, porque há atrofia aqui do téctil do mesencéfalo e forma melhor a cabeça do beija-flor. Ou seja, o diâmetro do mesencéfalo é menor do que o diâmetro do bulbo aqui, por exemplo. Atrofia mesencefálica. Na atrofia de múltiplos sistemas, há atrofia pontocerebelar. Então, lá na ponte, a gente vai ver esse sinal, que é o Hot Cross Band Sign, o sinal da cruz aqui, né? Ou deposição de ferro ao redor do putame, que é o sinal do halo putaminal que a gente vê aqui. Degeneração córtico-basal, a gente tem atrofia cortical muito na região parieto-occipital e bem assimétrica, né? Muito mais de um lado do que o outro. No parkinsonismo vascular, a gente tem doença de pequenos vasos, pode ter lacuna aqui nos núcleos da base, né? Ou seja, um infarto lacunar aqui, ou na própria substância nigra, enfim, alterações vasculares, né? E essa é a cintilografia com traçador de dopamina, chamado espectrocontrodátil. O que é isso? A gente faz o paciente um traçador de dopamina, a dopamina, esse traçador vai se ligar ao neurônio pré-sináptico, lá dos núcleos da base, ou seja, no neurônio que está saindo da substância nigra e está indo para o núcleo da base. E aí, se há hipocaptação, ou se há redução, quer dizer que os neurônios pré-sinápticos, ou seja, lá na substância nigra, estão sendo degenerados, estão morrendo. E é isso que a gente vê aqui. Normal é uma captação simétrica, anormal uma captação um hipometabolismo, uma captação reduzida de um lado, né? Então, esse exame não diferencia os parkinsonismos degenerativos, ele diferencia com outros diagnósticos diferenciais com o parkinsonismo, como o tremor essencial, e com os parkinsonismos secundários, né? Pode ser por medicamento, por exemplo, ou parkinsonismo funcional também. Então, nessas situações, tremor essencial, parkinsonismo funcional, parkinsonismo medicamentoso, a gente tem um exame normal, tá? Tratamento da doença de Parkinson é não farmacológico e farmacológico, as duas coisas. Não farmacológico é muito importante. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia para ajudar na disfagia e na hipofonia, reabilitação neuropsicológica nas demências, psicoterapia na depressão. Farmacológico, sintomas motores, a gente vai usar medicamentos para tratar os sintomas motores, e aqui em especial a levodopa, e os sintomas não motores. Então, a levodopa, pessoal, é a principal medicação, uma medicação já, né, clássica, antiga, mas ela ainda é a principal porque ela é a mais potente e quase todos os pacientes vão ter que usar a levodopa algum dia na vida, tá? Que tem doença de Parkinson. Então, a gente tem a levodopa, ela é metabolizada pela dopa descarboxilase para virar dopamina. Então, a levodopa, na verdade, é a dopamina. Lá no sistema nervoso central, ela é convertida em dopamina e a gente consegue aumentar, né, o input dopaminérgico dos pacientes que tem redução, tem morte neuronal na substância nigra, né? É preciso ter um inibidor da dopa descarboxilase sempre junto da levodopa, como a carbidopa e a benzerazida, porque a gente quer que aconteça a conversão no sistema nervoso central, não na periferia, ou seja, antes da barreira hematoencefálica, porque a levodopa é uma molécula muito instável, né, e ela se degrada muito rápido, então é preciso da carbidopa ou da benzerazida para estabilizar ela. A absorção acontece no intestino delgado, né, ela compete com proteínas, então sempre tem que tomar em jejum, ela dura pouco, né, nas formulações padrão, standard, né, as primeiras assim, que a gente tem, o pico de ação é em cerca de 30 a 20 minutos e ela dura 60 a 240 minutos, ou seja, ela dura cerca de 4 horas, tá? A medicação dura cerca de 4 horas. Pode ter efeitos colaterais, como hipotensão ortostática, né, náusea, vômito.
mas a grande maioria dos pacientes tolera bem os sintomas e consegue usar. Um grande problema da levodopa, com o tempo de uso, é a discinesia induzida por levodopa. Quase todos os pacientes que usam vão ter algum grau de cinesia, mas a gente tenta sempre evitar a discinesia. Como? Tentando usar outras medicações também no início do quadro, do sintoma, para poupar um pouquinho a levodopa. E existem outros, né? Tipo pramipexol, argotigotina, que são agonistas dopaminérgicos, inibidores da monoaminoxidase B, são chamados de MAO-B, razagilina, seligilina, inibidores da CONT, né? Entacapone, tolcapone, que são medicações que a gente usa, né? A entacapone, por exemplo, junto, né, a levodopa para aumentar a meia-vida dela, para que ela dure mais. Antagonistas dos receptores da anti-NMDA, que são a amantadina, aí o papel dela é tratar a discinesia mesmo, reduzir esse movimento involuntário induzido pela levodopa, e pode ser usado em anticolinérgicos. Na verdade, os anticolinérgicos eram usados mais antigamente, está em desuso, né, porque eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente cognitivos, trato urinário, constipação, enfim. Então, usam motores, a gente pode tratar os distúrbios do sono, né, com clonazepam, melatonina, por exemplo, tratando o quê? O transtorno comportamental do sono REM. Essas duas são as principais medicações. Pode usar para tratar insônia, outras medicações, né? Síndrome das pernas inquietas, que às vezes está presente também, a gente pode usar o pramipexol. Incontinência urinária, né? Usa-se anticolinérgicos. Hipotensão ortostática, às vezes o paciente tem, principalmente doenças mais avançadas, hipotensão ortostática, precisa usar alguma medicação, fluocortisona, hidrodrine, que não tem no Brasil. Transtornos do humor, aí antidepressivos, né? Declínio cognitivo, pode-se usar rivastigmina da donepezila para melhorar a cognição. E alucinações a gente às vezes usa antipsicóticos, mas aqui com muito cuidado, né? Porque os antipsicóticos podem piorar o quadro motor, então quetiapina e clozapina são os que menos fazem esse sintoma extrapiramidal, mas mesmo assim tem que usar com cautela. E constipação, pode-se usar alguma medicação laxativa nesse sentido. E existe tratamento cirúrgico. Alguns pacientes sim têm benefício em colocar o DBS, ou seja, implantar um eletrodo no globo pálido interno ou no STN para inibir, né, aquela via indireta e estimular a via direta do movimento e melhorar o movimento do paciente. Em pacientes que tremem muito, você pode até usar o VIM, que é o núcleo ventral intermédio do tálamo, ou seja, você coloca um eletrodo lá e estimula essa região. Talomotomia, palidotomia pode ser usado, ou existe também a bomba, a suspensão enteral de levodopa, difícil hoje em dia isso que ser utilizado, principalmente no Brasil. Então era isso, pessoal, era isso que a gente tinha para falar com vocês. Dúvidas, estamos à disposição.